Maravilha. Tchau para você. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu me apresentar novamente aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Araújo, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação. Eu já vou completar 25 anos de sala de aula, né? Comecei muito cedo nas turmas presenciais, me mantenho hoje ainda em cursos presenciais, mas hoje nós temos a oportunidade, né, graças à tecnologia, desse nosso encontro ser virtual, mas eu gostaria muito da participação de vocês durante as aulas. Vamos interagir, porque deixa a aula mais dinâmica. É muito importante uma aula, como a gente está fazendo aqui através do Zoom, a participação de vocês. A aula ao vivo, ela tem esse diferencial. Participe, mande as suas mensagens. Eu vou ficar de olho aqui no chat, porque eu quero também analisar, e quando for necessário, se alguém quiser ligar o microfone também, só me avise no chat que eu libero aí para que vocês façam perguntas também em áudio. É interessante para a gente tornar a nossa aula mais dinâmica. Combinado assim? Então, vamos lá. Nós vamos começar banco de dados. Então, pessoal, eu queria, primeiramente, dizer o seguinte: a gente tem que seguir uma sequência lógica dentro dessa matéria, que é gigantesca. Banco de dados, quem já vem estudando para a área fiscal, quem já estudou para outros concursos, sabe que é uma disciplina importantíssima e, ao mesmo tempo, gigantesca. Então, a gente precisa ser muito objetivo para a gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são cobradas em prova, e um cuidado que a gente precisa tomar também. Às vezes, a gente se preocupa muito em, vamos colocar dessa forma, se aprofundar demais em determinados assuntos, e quando você começa a se aprofundar demais em determinados temas, você está deixando de estudar outros. Então, a gente precisa, de fato, mapear o que as bancas têm cobrado dessa matéria. Vamos construir aqui uma base sólida para que a gente possa ir para os exercícios e resolver as questões de forma consciente. O que eu percebo muitas vezes de alguns alunos é que tem aluno que quase que decora o que o professor está falando. Você vai para uma aula de exercício, começa a decorar o que o professor está dizendo, aí ele resolve aquela questão, você acha que entendeu. Quando volta a aparecer uma questão não idêntica, mas cobrando o mesmo assunto, falta a base para você conseguir resolver essas questões sozinhos. Então, isso é muito comum. Entende na hora da aula, mas depois, quando vai resolver questões sozinhos, tem uma dificuldade enorme nessa matéria. Então, como é a nossa aula 1, eu vou começar do zero, e aí eu peço para quem já viu o banco de dados ter um pouquinho de paciência nesse início, porque é mais conceitual, mas a gente já vai começar a entrar em pontos específicos. Então, deixa eu compartilhar a minha tela para que a gente possa, nesse caso aqui, começar, então, deixa eu compartilhar. Ok, deixa eu ver aqui como é que está. Tudo certinho aqui? Está no compartilhamento correto aí? Quem pode aí só me ajudar? Está tudo certo, né? Então, pronto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pela definição de banco de dados, né? O que é banco de dados? Eu vou usar aqui uma frase do Navat, que é um dos principais autores de banco de dados. O Navat diz o seguinte, que o termo banco de dados ele é muito genérico. Então, eu trago para vocês aqui algumas definições que nós já tivemos em provas anteriores. Olha aí a primeira definição. O que é banco de dados? Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Então, quando a gente pensa em banco de dados, a gente tem dados integrados que tem por objetivo atender uma
comunidade de usuários, ou seja, vários usuários vão poder compartilhar dos mesmos dados. Essa é a ideia de um banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Exemplo, a gente vai trabalhar muito esses exemplos. Então, vamos imaginar o seguinte, uma faculdade. Como é que seria o banco de dados de uma faculdade? A gente vai estudar, não exatamente na aula de hoje, mas nós vamos estudar muito o que a gente chama de modelagem de dados. A gente tem que começar num projeto de banco de dados, primeiramente, observar o mundo real, para entender o que nós vamos representar desse mundo real dentro do nosso banco de dados. Porque essa definição diz: um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Você pega aí o exemplo de uma faculdade, você tem professores, alunos, cursos, disciplinas. Então, a gente precisa observar o mundo real e representar informações no nosso banco de dados, é o nosso domínio específico. Outra definição diz que um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Como eu disse há pouco, o Navat diz que o termo banco de dados ele é muito genérico e que, para isso, para que a gente possa, de fato, definir um banco de dados, a gente precisa prestar atenção no que ele chama de propriedades implícitas. E isso já foi cobrado em provas anteriores, eu vou já mostrar uma questão sobre isso. Qual é a primeira propriedade que o Navat destaca relacionada a banco de dados? Um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, sendo chamado, às vezes, de mini-mundo. Isso aqui é muito, mas é muito importante. Sabe por quê? Você nunca irá representar tudo que existe no mundo real. Você não representa tudo. Você representa uma parte. Aquilo que, de fato, é importante, é o que a gente chama de abstração de dados. Vamos a um exemplo. Preciso projetar um banco de dados de uma faculdade. E aí eu preciso observar o que existe dentro desse contexto. E aí eu observo, por exemplo, que nessa faculdade existem professores. E aí eu vou logo antecipar uma informação, mas não se preocupe, que a gente vai estudar bastante isso. A gente vai começar a identificar o que a gente chama de entidades, que são coisas, né? Então, por exemplo, professor, nesse exemplo, seria uma entidade. O aluno é uma entidade. E aí a gente precisa de características dessas entidades, que é o que a gente chama de atributos. Vou dar um exemplo. Como é que eu represento o professor no meu banco de dados? Se a gente analisar quais são as características de um professor, o professor tem CPF, professor tem nome, e-mail, professor tem altura, tem peso, tem cor dos olhos, atenção. Para o meu banco de dados, faz sentido ou é importante armazenar a altura do professor, o peso do professor, a cor dos olhos desse professor? Nesse meu contexto, não. Porque para a faculdade, eu não preciso saber qual é a cor dos olhos, eu não preciso saber sua altura, o seu peso, mas atenção, para um ambiente hospitalar, aí o cenário muda. Porque para um banco de dados de um hospital, eu preciso saber a altura do paciente, o peso, o tipo sanguíneo. Então, observe que tudo depende do contexto. Então, propriedade implícita para você definir um banco de dados. Um banco de dados, olha aqui, ó,
representa alguns aspectos do mundo real, alguns, sendo chamado de minimundo. Então, no nosso banco de dados, nós temos o nosso minimundo, que é uma representação de uma parcela do mundo real, a representação de fato do que interessa para o meu domínio. Ficou claro isso aí? E atenção, as mudanças no minimundo são refletidas em um banco de dados, ou seja, quando há uma mudança no mundo real, não necessariamente vai mudar o meu banco de dados, porque o meu banco de dados ele não representa tudo. Mas se mudar o meu minimundo, aí eu tenho que mudar o banco de dados. As mudanças no minimundo são refletidas em um banco de dados. Está claro para todo mundo isso aí? O ritmo está legal, pessoal? Depois me ajudem aí. Como a gente está tendo esse primeiro contato, eu vou sentindo aí o ritmo da aula, e aí, isso, como eu não sei o nível que cada um está dentro dessa matéria, a gente vai se conhecendo e aí eu vou entendendo as dificuldades, onde é que a gente pode acelerar um pouco mais, quando é que a gente vai ter que ter um pouco mais onde é que a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais, quais são os temas que a gente pode avançar com maior velocidade. Eu vou sentindo durante as aulas as necessidades de cada um, por isso que a participação de vocês é importante. Outra propriedade que o Navati cita no seu livro, que diz o seguinte: um banco de dados é uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente. Ou seja, uma organização de dados ao acaso, ou seja, uma organização de dados aleatória, não o sistema, acho que ele está, não sei se é a plataforma. Deixa eu liberar aqui o microfone de vocês aqui. Espera aí. Voltamos aí? Como é que estamos aí? Voltou? Parece, professor, que você tentou compartilhar alguma coisa que apareceu uma Voltou, mensagem aqui no chat, não, mas voltou aí. voltou normal aí. Pronto. Mas a tela está compartilhando? Não, Não. Eu acho que está dando algum erro quando. E aí é sozinho aqui da plataforma. Quando compartilha a tela. Agora foi. Professor, Pronto. aqui não tem Agora historinha, foi. não. professor, Oi. o senhor poderia voltar só lá na primeira folha? O que seria esse domínio? Que eu não entendi. O que é isso, por favor? Entendi. O domínio é o assunto que nós vamos trabalhar.
Então, por exemplo, no caso de uma faculdade, qual é o domínio? Ou seja, eu vou ter que observar o mundo real e dessa observação do mundo real, eu vou concluir o que eu vou, de fato, representar no meu banco de dados. Então, por exemplo, o que faz parte do meu domínio, no caso de uma faculdade? Os professores, os alunos, as disciplinas, o curso, os cursos. Então, isso é o meu domínio. E aí sempre existe, nesse estudo de banco de dados, sempre vai existir o que nós chamamos de dono do domínio, ou seja, é a pessoa que, de fato, é o dono do negócio. E eu, como projetista de um banco de dados, eu preciso estar em contato direto com esse dono do domínio, porque é ele que vai passar, por exemplo, o que ele deseja, quais são as regras. Então, são as regras de negócio. Basicamente, são as regras de negócio. Então, todo banco de dados ele tem que ter um domínio específico. E aí eu tenho regras desse domínio e eu tenho pessoas que são donas do domínio. E eu vou seguir o que diz as regras de negócio. Vou te dar um exemplo aqui, ver se fica mais fácil. Um exemplo: um professor vai ministrar disciplinas na faculdade. Aí vem a pergunta: um professor pode ministrar várias disciplinas nessa faculdade? Depende. Pela lógica, talvez você diga assim: a lógica é um professor poder ministrar várias disciplinas. Mas se o dono do domínio disser que não, eu só aceito um professor ministrando uma única disciplina, então o meu banco de dados ele terá que impedir que um professor ministre mais de uma disciplina, porque o dono do negócio definiu que um professor só pode ministrar uma única disciplina. Então, todo banco de dados ele tem um domínio, esse domínio tem um dono, e a partir daí regras são definidas. E o meu banco de dados tem que representar todas essas regras. Pode acontecer de, num domínio, o mesmo professor poder ministrar várias disciplinas. E aí o meu banco de dados tem que possibilitar isso. Então, existem regras. E quem define as regras é o dono do domínio. Tá claro? Obrigada. Ficou Tá, claro? ok, obrigada. Maravilha. Vamos avançar, né? Deixa eu só colocar aqui de novo. Vamos seguindo. O próximo, alguém levantou a mão aqui? Sim. Posso dizer, então, que define a regra da situação, do processo. É isso. Tá baixo, eu não escutei. Espera aí, só um minuto. Dizer, então, que o domínio é a regra do processo. Exatamente. O domínio é de fato, o que é aquele banco de dados? Qual é o assunto que nós vamos tratar? O assunto. O que ele representa? Tanto é verdade que, voltando ao exemplo da faculdade e o assunto do sistema hospitalar, para a faculdade, saber o tipo sanguíneo, a cor dos olhos, a altura e o peso de um professor, não, isso não é importante. Mas, para o paciente, no caso de um banco de dados de um hospital, o paciente, eu tenho que armazenar a altura, o peso, o tipo sanguíneo. Por quê? Porque para este domínio, esse assunto é importante. Então, o que nós vamos representar no nosso banco de dados depende do domínio que eu vou representar. E aí tem um dono do domínio que vai definir as regras, né? Então, as regras são definidas pelo dono do domínio. O projetista de um banco de dados ele tem que entrevistar o dono do domínio para entender dele quais são as regras e, a partir daí, fazer com que o banco de dados atenda às regras do domínio. Ficou claro? Beleza? Outro ponto, ó, um banco de dados é projetado,
construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica. Possui um grupo de usuários definidos e algumas aplicações pré-definidas, de acordo com o interesse desse grupo de usuários. Então, todo banco de dados é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica. E um grupo de usuários terá acesso a esse banco de dados. Outro ponto, outras características importantes. Um banco de dados pode ser de qualquer tamanho e de complexidade variável. Isso é importante. Não importa o tamanho do banco de dados. Se ele tem aquelas propriedades implícitas que nós tratamos há pouco, eu posso definir ele como um banco de dados. Então, mesmo que ele seja pequeno, não importa o tamanho. Se ele é um conjunto de dados interrelacionados, se ele tem dados coerentes, lógicos, né? Ele não foi os dados não foram organizados aleatoriamente. Se ele possui as propriedades implícitas, independentemente do tamanho, ele pode ser definido como um banco de dados. E também temos essa questão da complexidade variável. Uma coisa é você ter um banco de dados de uma loja. Outra coisa é imaginar um banco de dados do Facebook. Então, um banco de dados pode ter qualquer tamanho e complexidade variável. Só mais um detalhe para a gente ir para a nossa primeira questão. Não sei se tem essa ideia. Tem gente que acha que todo banco de dados é computadorizado. E isso está errado. Um banco de dados pode ser gerado e mantido manualmente, ou pode ser automatizado. Então, dizer numa prova que todo banco de dados é computadorizado está errado. Vamos relembrar aqui um caso. Antigamente, quando você chegava para uma consulta, o médico tinha aquele fichário, aí ele ia atrás da ficha do paciente. Aquilo ali é um banco de dados. Era, né, um banco de dados. Só que um banco de dados que não era computadorizado. Então, você chegava na consulta, o médico ia lá, pegava a sua ficha para levantar suas informações. Aquilo era um banco de dados. Só que, lógico, que o nosso curso todo será voltado para bancos de dados computadorizados. Mas daí dizer que, na definição de banco de dados, um banco de dados precisa ser armazenado em um computador, não. Ele pode ser gerado e mantido manualmente ou pode ser automatizado, ou seja, computadorizado. Tranquilo? Como é que isso já andou sendo cobrado em prova? Olha essa questão da banca Sebrasp, que diz, a respeito de banco de dados, julgue o item a seguir. Um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, sem significado implícito e de tamanho variável, e projetados para atender uma proposta específica de alta complexidade, de acordo com o interesse dos usuários. Literalmente está tudo errado. Tudo. O item está errado. Primeiro, que dizer que um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica já feriu uma das propriedades implícitas definidas pelo Navat, né? Que deixa bem claro que só é considerado banco de dados se ele não for organizado de forma aleatória. Ele precisa ser coerente. Outra coisa, sem significado implícito, também está errado. De tamanho variável, ok, o banco de dados pode ser de qualquer tamanho. Projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade. Entenda, ele pode ter uma
complexidade variável. Você pode ter desde bancos de dados muito simples a bancos de dados muito complexos. Ou seja, a banca Sebrasp aqui elaborou uma questão, de fato, tem vários erros aqui na mesma questão. Ficou claro para todo mundo aqui essa questão? Podemos avançar? Vamos avançar, então. Mais essa questão. Essa já é uma questão mais recente, ó. 2024. O que vocês marcariam aí nessa questão? Verdade, certo. Certo. Certa questão, professor. Certo. Ó, um conjunto de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Olha o detalhe, ó, que pode ser armazenado em um meio eletrônico. Pode. Não quer dizer que ele será armazenado, mas ele pode ser armazenado em um meio eletrônico, seja numa máquina local ou uma máquina remota, e gerenciado por algum sistema específico de software, denomina-se banco de dados. Aqui vai misturar um pouco, mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho adiante. Existe uma diferença entre sistema gerenciador de banco de dados e sistema de banco de dados. A gente chega daqui a pouco nessa parte. Mas o que a banca Sebrasp quis cobrar aqui era só a definição de banco de dados, ou seja, um conjunto de dados interrelacionados representando informações de um domínio específico que pode ser armazenado em um meio eletrônico. Denomina-se banco de dados. Gabarito oficial da banca Sebrasp, o item foi considerado como correto. Ok? Beleza? Vamos avançar. Deixa eu só jogar para cá. Beleza, né? Vamos para o próximo. Agora, passada essa definição de banco de dados, e aí, repito, o nosso foco será em bancos de dados computadorizados. E quando você pensa em um banco de dados computadorizado, você vai precisar de programas para gerenciar essa base de dados. É aí onde entra a definição de sistema gerenciador de banco de dados, o famoso SGBD. Antes de ler esse slide, eu queria apresentar primeiramente essa proposta aqui, ó. Quando você abre um aplicativo no seu celular, você vai abrir o aplicativo do banco, você tem N aplicativos aí instalados no seu celular. O aplicativo que está instalado no seu celular, ele precisa ter acesso a uma base de dados. Só que se engana quem acha, vamos supor que isso aqui seja, ó, o meu banco de dados. Aí você abre o aplicativo no seu celular. O aplicativo precisa acessar essa base de dados, esse banco de dados. Se engana quem acha que o aplicativo irá acessar o banco de dados de forma direta. Isso não vai acontecer. Como é que vai funcionar isso? Eu preciso ter alguém fazendo uma função de intermediário. O meu aplicativo precisa acessar uma base de dados, mas esse acesso não será direto. Existe um elemento entre as aplicações e o banco de dados propriamente dito. É aí onde entra o famoso SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, as aplicações, elas vão entrar em contato com o SGBD
E o SGBD é que vai fazer essa interface para possibilitar que essa base de dados possa ser, de fato, acessada. E cuidado, não trate o SGBD como se ele fosse um único programa. Eu acho que até fica fácil quando você entende que ele é um sistema. Sistema não é um programa, mas sim um conjunto de programas. Então, falando em SGBD, não pense como um único programa. Comece a enxergar o SGBD como sendo um conjunto de programas, e esse conjunto de programas, olha o que diz, ó, é um sistema de software complexo que permite aos usuários criar e manter um banco de dados, funcionando como uma interface entre o usuário e o banco de dados. Suas principais funções visam garantir a eficiência, segurança, consistência e durabilidade dos dados. Aí vem a pergunta: quais são os exemplos de SGBDs? Quais nomes podem aparecer na nossa prova? Oracle, Database, MySQL, SQL Server. Talvez você já tenha visto aí no seu computador esse programa aqui, ó, o Microsoft Access. Porque se você tem aí o pacote Office, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Microsoft Access, ele faz parte do Microsoft 365. Então, ele é também um exemplo de sistema gerenciador de banco de dados. As grandes empresas não vão usar o Microsoft Access. Aí os outros são bem mais utilizados que ele, o MySQL, o Oracle, MariaDB, o DB2. Na sua prova, talvez apareça uma questão citando exemplos de SGBDs. Existem muitos. Eu apenas peguei alguns dos diversos exemplos de sistemas gerenciadores de banco de dados. Um que cai muito em prova, o MySQL, né? O próprio Oracle também. Então, aqui são exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados, ou seja, seria um conjunto de programas, e esse conjunto de programas permite você criar e manter um banco de dados, possibilitando criar essa comunicação entre o usuário e o banco de dados. Quando você abre um aplicativo no seu celular, quando o usuário precisa acessar dados, é preciso ter uma interface fazendo essa comunicação. E quem faz isso é o SGBD. Tranquilo? Agora, a gente vai entrar numa parte, e daqui a pouco eu vou começar a resolver questões sobre isso. O SGBD, ele tem muitas funções, ele tem muitas capacidades. E eu tenho percebido nas provas da Sebrasp, provas da FGV, que isso aqui tem sido muito cobrado em prova. Vou até dar um exemplo, não vou resolver agora, mas se a gente der uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui alguns exemplos de questões que estão no material de vocês. Olha aqui, ó, olha essa questão da banca Sebrasp. Cefaz do Rio Grande do Sul, né? Auditor fiscal da Receita Estadual. Ó. As funções de um sistema gerenciador de banco de dados incluem. Está aqui um exemplo de questão. Outro exemplo, ó, uma questão da Cefaz, também da IDECAN, aqui nesse caso. Então, tem muitas questões abordando essas funções e capacidades de um SGBD. É um pouco mais chato isso aqui, porque é teoria pura, mas eu considero importantíssimo para a construção dessa base. Então, vamos com calma.
Quando aparecer em prova funções de um SGBD, você vai lembrar de 4 principais funções: a definição e o armazenamento de dados. A gente precisa definir como esses dados serão armazenados. 2, a gente precisa ter possibilidade de manipular e acessar os dados. Então, cabe ao SGBD permitir a manipulação e o acesso aos dados. Outro ponto, isso aqui despenca nas provas: controle de transações e concorrência. Vou antecipar aqui uma informação. Eu disse lá no início que o mesmo banco de dados pode ser acessado por vários usuários, né? Olha o problema: o usuário A está acessando um dado ao mesmo tempo que o usuário B. Aí o usuário A faz uma alteração e essa alteração não foi concluída. O problema é que o usuário B pode acessar o dado no momento em que o dado havia sido alterado, mas no final talvez aquela alteração não seja confirmada. Aí o que a gente chama de leitura suja. Um usuário iria ter acesso a um dado que de fato não está armazenado no banco de dados. É preciso controlar as transações e principalmente esse acesso simultâneo. Cabe ao sistema gerenciador de banco de dados criar um controle de transações e concorrência. E a última, gerenciamento centralizado, tem que trabalhar com essa questão de segurança e a integridade. Então, as principais funções e capacidades de um SGBD incluem definição e armazenamento de dados, manipulação e acesso de dados, controle de transações e concorrência e o gerenciamento centralizado, com segurança e mantendo a sua integridade. A gente vai estudar agora o que cada um desses elementos representa. Vamos começar pela definição e pela manipulação, ou melhor, pela definição e o armazenamento de dados. O que é isso aqui? É a capacidade fundamental de um SGBD em definir a estrutura dos dados e como armazená-los de forma eficiente e persistente. Aí entra o que nós chamamos de natureza de autodescrição. Isso aqui já caiu diversas vezes em prova. Quem já estudou aí banco de dados em uma outra oportunidade já deve ter visto questões de metadados. E é aqui onde entra natureza de autodescrição. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para esse esquema para dizer o seguinte, ó, nós vimos aqui que as aplicações acessam o SGBD e o SGBD acessa a base de dados, mas não é só isso. O SGBD também tem que ter acesso ao metadados. E o que seria esses metadados? Vou colocar aqui, ó, o que são metadados? Vou colocar assim, ó, dados sobre dados. Como assim? Dados sobre dados. Deixa eu explicar de outra forma. Eu posso dizer que metadados são dados que explicam os dados. Ah, ainda está confuso. Vamos com calma. Vamos supor que os meus dados estejam armazenados aqui nesse banco de dados dentro de tabelas. Um banco de dados relacional, que é o banco de dados que armazena os dados em tabelas, ele não tem só uma tabela. Ele tem várias tabelas. E cada tabela tem as suas colunas, que a gente chama de campos, né? São os atributos. O que
tem gravado no metadados é o dado propriamente dito? Não. O dado que eu vou armazenar no meu banco de dados, ele vem para cá, ó. Só que vai para o metadados, onde esse dado será armazenado, qual é o tipo de dado que eu vou armazenar. Por exemplo, tem situações em que eu armazeno um banco de dados, eu armazeno texto. Talvez eu armazene um número, talvez eu armazene uma data. Todo campo de um banco de dados ele tem o que a gente chama de tipo de dado. O dado é um texto, é um número, é uma data. O que vai ficar gravado no metadados? São os dados propriamente ditos? Não. O que fica no metadados são informações sobre aqueles dados, onde eles estão armazenados, qual é o tipo de dado que ele possui. Então, o metadados, ele explica como os dados estão armazenados dentro do banco de dados. É por isso que a gente diz que metadados são dados sobre dados. São dados que explicam dados. Ficou clara essa definição de metadados? Euclides, pode falar. Eu estava fazendo uma comparação do SGB com o SAP. Posso fazer essa comparação ou não? Ou Depende não do ainda? contexto. Ainda Ou não. não ainda. São dados, né? É. Na verdade, que você vai trabalhar com várias informações. Aí você entrou no fator da tabela, que também traz a regra de cada situação e de cada projeto, ou de cada contabilidade e assim por diante. E aí me remeteu à empresa que eu trabalhei, que era que a gente mexia com SAP. Seria Entendi. só uma alusão. Mas esse seu ponto é muito importante, porque não existe dado que não tenha tipo. Então, quando eu vou inserir um dado no banco de dados, eu tenho que definir, ou ele é um texto, ou ele é um número, ele tem um tamanho, ele tem um local específico para ser armazenado. O que o metadados contém não é o dado propriamente dito, é apenas características dos dados que serão armazenados. Como eles serão armazenados? Onde? Quais são os tipos de dados? Está aqui o texto, ó, que diz: um SGBD armazena não apenas o banco de dados em si, mas também a definição completa ou descrição da estrutura e das restrições do banco de dados. Essa definição é armazenada no catálogo do SGBD, também chamado de dicionário de dados ou metadados. O catálogo contém informações sobre cada arquivo, seus tipos de dados, detalhes de armazenamento e restrições, permitindo que o SGBD e os usuários consultem a estrutura do banco de dados. Depois a gente vai falar da figura do DBA, que é o administrador de banco de dados. O DBA é o tipo de usuário que precisa ficar consultando metadados para entender os dados que estão armazenados no banco de dados, entender o que está sendo armazenado e como eles estão armazenados. Então, esse metadados, ele é importantíssimo. Então, eu não tenho apenas o banco de dados. Eu preciso do banco de dados, mais o metadados. E o SGBD tem acesso aos dois. Ele tem acesso tanto à base de dados, como também o metadados. Quem ia perguntar? Acho que alguém levantou a mão também aí. Professor, Oi. o senhor não teria assim, tipo, como dar um exemplo, entendeu? Assim que o senhor fez esse gráfico aqui de aplicação 1, 2, 3, banco de dados e metadados, colocasse, por exemplo, a universidade. Então, aqui eu tenho a FGV. A FGV tem os professores. Os professores, o senhor está entendendo assim, explicativo, que aí eu acho que ficaria mais claro que assim, tem a teoria, mas ela acaba se confundindo às vezes, entendeu?
para quem nunca viu, como é o meu caso. Entendi. Deixa eu só te dar uma informação que é importante. Nós Diga. ainda vamos chegar nessa parte. Ah, então ótimo. Deixa eu te Obrigada. antecipar uma informação. A gente ainda vai falar, e aí já é na próxima aula, a gente vai montar um projeto de banco de dados. Quando a gente cria um projeto de banco de dados, a gente tem que saber o que é uma entidade, o que é um atributo, o que é um relacionamento. Aí nós vamos ver, professor ministra disciplinas. A disciplina é ministrada por um professor. Aí tem os relacionamentos, tem as propriedades. Isso ainda nós vamos chegar nesse ponto. É que, para chegar aí, a gente tem que primeiro entender o que é um banco de dados, saber que ele trata de um domínio específico, existe o nosso minimundo. O que é o minimundo? É a representação só do que nos interessa. Nunca nós vamos representar tudo que existe no mundo real. Nunca um banco de dados vai representar tudo que existe numa faculdade ou tudo que existe em um hospital. Isso não existe. A gente só vai representar aquilo que de fato importa, aquilo que é importante. Então, a gente vai esquecer aquilo que não nos interessa e representar só aquilo que é importante. Então, nós vamos estudar o que a gente chama de modelo, entidade, relacionamento. Aí vai ter esse desenho que você se referiu. A gente vai ter que entender o que é a entidade, o que é o atributo, o que é o relacionamento. Nós ainda vamos chegar nesse ponto. Pode ficar tranquilo que é um passo de cada vez. Quem está vendo a primeira vez, realmente parece um assunto muito complexo. Mas eu diria a você o seguinte, isso aqui é um quebra-cabeça. Às vezes, você recebe uma informação agora que ela não faz muito sentido, mas depois ela vai se encaixando com o andamento das aulas e as coisas vão fazendo sentido. Então, até o momento, o que eu queria que todo mundo aqui tivesse consciência de que um banco de dados não pode ser dados aleatórios, porque fere um princípio, uma propriedade implícita do banco de dados, que os dados precisam ser coerentes. Eles representam alguns aspectos do mundo real, chamado de minimundo, e quando ele é computadorizado, ele precisa ser acessado através de um conjunto de programas que nós chamamos de sistema gerenciador de banco de dados. E o SGBD, ele não pode ter só o banco de dados propriamente dito. Ele precisa do banco de dados, mas ele precisa também do metadados, que são dados que explicam dados. Então, no meu banco de dados, vai ter o dado armazenado. E no metadados vai estar explicando que aquele dado está armazenado na tabela X, que possui as seguintes propriedades, que tem um determinado tipo. Então, no metadados, existe toda uma explicação referente ao dado que se encontra armazenado. Conseguiram entender isso aí? Deixa eu dar um outro exemplo, talvez fique até mais fácil a gente entender isso aí. Vamos supor que você vá no seu computador e armazene um arquivo lá na pasta documentos. Você foi lá e armazenou um arquivo na pasta documentos. Eu acho que todo mundo aqui já fez isso algum dia. Você vai com o mouse lá em cima do arquivo, clica com o botão direito em cima do arquivo e entra em propriedades. Você consegue entender quais são as propriedades que você tem acesso a um arquivo? Salvei um arquivo na pasta documentos. Aí eu fui lá em cima do arquivo, cliquei com o botão direito e entrei nas propriedades. O que a gente visualiza lá? O local onde o arquivo está salvo, o tamanho do arquivo, o tipo do arquivo, a data em que ele foi criado. Todo mundo entendeu isso aí? Isso são os metadados daquele arquivo. Depois, eu posso até fazer aqui, porque senão eu saio do compartilhamento da tela. Mas se eu for lá no explorador de arquivos do Windows, clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer arquivo, você clica com o botão direito,
abre o menu. Aí você clica em propriedades. Aí abre uma tela. Aí lá vai dizer onde o arquivo está salvo, o formato do arquivo, o tamanho do arquivo, o tipo, se ele é MP4, se ele é JPEG, se ele é DocX. Aquelas informações são os metadados. Tá claro? Podemos avançar? Ok? Então, quando falamos de SGBD, existe essa natureza de autodescrição. Você nunca tem só o banco de dados, você precisa do banco de dados mais o metadados, certo? Vamos avançar. Outro ponto, isso aqui despenca nas provas também. Isolamento entre programas e dados, que é o que a gente chama de independência de dados. O SGBD proporciona a independência de programa dado, onde a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo, separadamente dos programas de acesso. Isso significa que é possível alterar a estrutura de armazenamento dos dados, que é o que a gente chama de independência física, ou a estrutura conceitual do banco de dados, sem a necessidade de alterar os programas de aplicação. Vamos entender isso aqui. Você tem os programas, você tem o banco de dados propriamente dito e o armazenamento. O que é independência física? Olha aqui, ó. Independência física. Eu consigo alterar a estrutura do armazenamento dos dados sem ter que modificar a aplicação. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Vamos supor que isso aqui é um programa que está instalado no seu celular, que é a aplicação 1. Um aplicativo que você tem no seu celular. Aí, o dono do aplicativo teve que mexer na forma com que os dados serão armazenados. Já pensou se eu mexer na forma com que os dados são armazenados? Já pensou se eu tivesse que reescrever o programa? Daria muito trabalho. O que é o que chamamos de independência física? Eu consigo mexer na estrutura do armazenamento dos dados sem precisar reescrever o programa. O programa já estava pronto. Aí eu tive que mudar, em vez de gravar o dado na tabela A, eu tive que gravar na tabela B. Aí lá vai eu reescrever o programa. Isso daria um trabalho absurdo. Então, o sistema foi feito para que exista uma independência. Eu consigo mexer no armazenamento dos dados sem ter que mexer no meu aplicativo, porque há entre eles uma independência física. Diga aí, Euclides. Isso é o caso da homepage, que eu fiz a manutenção de uma página? É exemplo? Pode ser. Ok, É que, na entendi. verdade, você pode mexer na aplicação e não ter que mexer no banco de dados. Ou eu Perfeito. posso chegar a mexer na estrutura do banco de dados sem precisar mexer na aplicação. Porque se existisse uma dependência, alterando um, tinha que alterar o outro. Isso daria muitos problemas. Escrever um programa exige linhas de código, o programador tem que trabalhar nisso. Aí, Era isso que eu estava alterei, lembrando. Você faz toda a aplicação, você tem que fazer uma manutenção. Você vai fazer a manutenção exatamente onde você precisa e continua tocando a vida. Essa é a ideia. exatamente. Essa independência vamos dizer, na vida real, na prática, isso é fundamental. Porque eu consigo alterar a estrutura do armazenamento sem ter que reescrever a minha aplicação. Isso é o que chamamos de independência física. Agora, cuidado que existe a independência lógica.
que é quando você mexe na estrutura conceitual do banco de dados. Então, eu mexi na estrutura conceitual do meu banco de dados, porque quando eu mexo no armazenamento, estou mexendo, por exemplo, em vez de armazenar no disco A, na memória A, eu vou armazenar na memória B. E isso é independência física. Eu mudei o local de armazenamento do meu arquivo. Ele estava gravado no disco A, agora o arquivo vai ser gravado no disco B. Para a aplicação, pouco importa saber se ele está gravado na memória A ou na memória B, porque há uma independência física. E a independência lógica, o dado estava armazenado na tabela, sei lá, funcionário, e agora vai ter que ser armazenado na tabela dependente. Eu estou mexendo na estrutura conceitual do meu banco de dados. Mas mexer na estrutura conceitual também não precisa reescrever a aplicação, só que aí é uma independência lógica. O que as bancas gostam de fazer? Trocar os nomes. Ela vai dizer que quando você mexe no armazenamento do dado, não há necessidade de alterar a aplicação e o nome dado a isso é independência lógica. Não. Quando eu mexo no armazenamento do dado e não preciso mexer na minha aplicação, o nome dado a isso é independência física. Quando eu mexo na estrutura conceitual do meu banco de dados, e isso não implica na alteração da aplicação, o nome dado a isso é independência lógica. E tudo isso faz parte de funções e capacidades de um sistema gerenciador de banco de dados. Podemos avançar? Como é que está o ritmo da aula, pessoal? Está ok? Depois vocês vão me passando aí o feedback, ok? Eu sei e vou bater nessa tecla de novo, principalmente para quem está vendo isso a primeira vez. Eu peço duas coisas. São quantas horas de aula, professor? Oi? São quantas horas de aula? A gente vai até às 16. Ah, são 2 horas, né? 14 às 16. Tá bom. Obrigado. 14 às 16, beleza? Pronto. Então, eu peço duas coisas a vocês. 1, paciência. E 2, calma. Porque é normal, quem está vendo a primeira vez, achar que tudo é muito difícil, que não faz sentido, não vai conseguir. É uma questão de ter calma, porque as coisas vão se encaixando. E os exercícios, as questões que a gente vai começar a resolver, elas vão nos ajudando a fixar esse conteúdo. Só que eu não posso ir direto para os exercícios sem dar teoria, porque senão fica muito sem sentido isso. Eu estou primeiro construindo essa base teórica, mas daqui a pouco eu vou resolver questões desse tema para a gente fixar bem essa parte. Combinado? Então, vamos avançar. Outro ponto, ó. Cabe ao SGBD cuidar do armazenamento persistente. O que isso quer dizer? O SGBD oferece a capacidade de armazenar permanentemente objetos e estruturas, garantindo que eles sobrevivam ao término da execução do programa e possam ser recuperados posteriormente. Ou seja, o SGBD ele tem que ter mecanismos de recuperação. Gravou um dado no SGBD, teve uma falha. O SGBD vai garantir que você poderá recuperar aquele dado. Então, é um armazenamento persistente. Gravou o dado no banco de dados, o SGBD vai criar mecanismos para que esses dados não sejam perdidos. É um armazenamento persistente. E não é só isso. Tem que ter uma estrutura de armazenamento e uma pesquisa eficiente. O SGBD oferece estruturas de armazenamento em disco como índices para agilizar a busca e recuperação de registros. O objetivo é oferecer capacidades para processar consultas
e atualizações de forma eficiente. A gente vai estudar esses índices depois, mas já tivemos várias questões de prova perguntando como otimizar pesquisas em um banco de dados, fazendo uso de índices. Os índices, eles facilitam o acesso ao dado, eles aceleram, eles melhoram o desempenho das consultas. Pessoal, tem banco de dados que você faz uma consulta e, às vezes, ele leva horas para responder. Então, você tem que otimizar os resultados. Faz uma pesquisa, uma consulta, e você quer agilidade. Eu faço uma consulta e quero que ele responda o mais rápido possível. O SGBD precisa criar mecanismos para melhorar o desempenho dessas consultas. E os índices são criados para agilizar a busca e a recuperação de registro. Não é obrigatório criar índice, eu posso jogar os dados no banco de dados e não ter índices. Só que aí, quando eu fizer uma consulta, ele vai demorar mais tempo para localizar os dados. Se esses dados estão indicados nos índices, a localização desses dados é muito mais rápida. Por isso que melhora o desempenho das consultas. Tudo isso são funcionalidades do SGBD. Vamos avançar. Não podemos esquecer que cabe ao SGBD permitir a manipulação e o acesso aos dados. Eu só consigo modificar os dados, acessar os dados através do SGBD. Então, oferecimento de múltiplas visões dos dados. Vocês vão entender como isso aqui é importante. Um SGBD permite que diferentes usuários tenham visões distintas do banco de dados, que é um exemplo bem fácil. Numa empresa, você tem o gerente e o vendedor. Você concorda que tanto o gerente quanto o vendedor acessam o mesmo banco de dados, sim ou não? O banco de dados é o mesmo, mas eu pergunto, os dados que o gerente consegue visualizar são os mesmos que o vendedor consegue visualizar? Não. Eles têm acesso ao mesmo banco de dados, mas com visões diferentes. O gerente enxerga coisa que o vendedor não enxerga. O diretor enxerga coisas que o gerente não enxerga. O banco de dados é um só, mas as visões que cada usuário terá do banco de dados, as visões são diferentes. Hierarquia, e cabe né? ao SGBD permite isso. Diga aí. Hierarquia, né? Hierarquia. Agora, se não fosse o SGBD, isso não seria possível. Porque aí ficaria todo mundo acessando a mesma base de dados e o que um conseguiria visualizar, o outro também iria visualizar. Aí vem o SGBD e diz, não, calma, o acesso aos dados passa pelo SGBD. E o SGBD vai identificar quem é o usuário e, de acordo com o usuário, ele permite que você visualize alguns dados e outros usuários não conseguem visualizar. É como, na prática, você diz assim, chega numa loja, o vendedor, eu só consigo ir até aqui, a partir daqui tem que ser o gerente. É basicamente isso. As visões da base de dados do gerente e do vendedor são diferentes graças a uma função, a uma capacidade do sistema gerenciador de banco de dados. Conseguiram acompanhar isso aí? Tranquilo? Vamos avançar. Outra coisa, o SGBD, ele oferece múltiplas interfaces para o usuário. Como assim? O SGBD pode possibilitar uso de interface gráfica, então você tem lá a tela, a parte gráfica, mas existem casos também que o usuário utiliza uma linguagem que estudaremos muito ainda, mas é só lá na frente.
SQL, que é a linguagem de consulta estruturada que despenca nas provas de área fiscal. Tem que estudar SQL, que é uma linguagem. É uma linguagem de consulta estruturada. Eu posso usar, dependendo do caso, uma tela, um ambiente gráfico, ou eu posso escrever comandos usando linguagem SQL. Mais adiante nós vamos estudar isso aí. Aí vai ter interfaces para os programadores, terá interfaces baseadas em menus, formulários. Resumindo, um SGBD oferece múltiplas interfaces para que o usuário utilize o sistema. Não tem só uma interface, existem várias. O que mais? Chegamos agora no controle de transações e concorrência. A FGV adora isso aqui, a Sebrasp também. Uma das funções mais importantes de um SGBD é garantir que os dados permaneçam consistentes e válidos, mesmo com múltiplos usuários acessando simultaneamente o banco de dados. O usuário A acessa ao mesmo tempo que o usuário B. O SGBD precisa ter um mecanismo de controle de concorrência. Existe o que a gente chama de transações, que a gente vai já estudar de forma mais detalhada. Mas, basicamente, o usuário A quer acessar ao mesmo tempo o dado que o usuário B também está querendo acessar. Aí entra o controle de concorrência exercido pelo SGBD. Então, o SGBD permite que múltiplos usuários acessem e atualizem o banco de dados ao mesmo tempo, de maneira controlada para que os resultados sejam corretos. Isso é gerenciado pelo subsistema de controle de concorrência, que garante a propriedade de isolamento das transações. Deixa eu antecipar uma informação. A impressão que passa é que está todo mundo alterando ao mesmo tempo, mas por trás dos panos não é assim que funciona. Não é tudo ao mesmo tempo. Quando o usuário A está acessando, aí talvez a transação do usuário B tenha que esperar o usuário A terminar. Para os usuários, é como se tudo tivesse acontecendo simultaneamente, mas internamente há um controle de concorrência. Então, esse acesso simultâneo, ele ocorre de maneira controlada. Sem isso, viraria bagunça. Olha que função importante que o SGBD oferece, um controle, um subsistema de controle de concorrência. Vamos já falar sobre uma propriedade chamada isolamento, que está relacionada a isso aqui, a gente chega já nessas propriedades. Vamos avançar um pouco mais. Todo SGBD precisa ter mecanismos de backup. Backup e recuperação de dados. Diga aí, Euclides. Você me fez lembrar a situação dos logs, que na verdade compete um com o outro. É isso mesmo? Exatamente. Então tá bom. Estou no caminho certo, então. E aí tem os blocos, né, que são os bloqueios. Sim. Quando uma transação está acessando, ela faz um bloqueio no sistema para que outra transação não acesse. E graças a esses bloqueios, o acesso se torna controlado. Mas tem a ver, ao SG... mas tem a ver com os logs, né? O log é o registro, né? Sim, quando você entrou e acessou, aí entra a prioridade. Exatamente. Tá bom, agora, tá certo. por trás dos panos existe o que a gente chama de bloco, que é o bloqueio. Então, uma transação, quando ela começa a operar, se ela vai fazer uma leitura de um dado, uma escrita, aí ela pode solicitar um bloqueio daquilo que ela vai acessar, para que outra transação, se tentar acessar, ela vai ter que aguardar.
para que a primeira libere, para que a segunda possa acessar. Então, assim, dá a impressão de que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas não. Há um controle de concorrência exercido pelo SGBD. E ele tem que ter mecanismos de backup, né? O SGBD inclui um subsistema de recuperação, responsável por restaurar o banco de dados a um estado consistente que existia antes de uma falha, seja de hardware ou de software. Teve uma falha, o sistema tem que ter a capacidade de retornar a um estado anterior e um estado consistente. E aí entra as ferramentas de backup e recuperação de dados. Isso aqui é o que garante propriedades como atomicidade e durabilidade, que a gente vai já estudar aí essa parte. Vamos para a última capacidade e função do SGBD: gerenciamento centralizado, segurança e integridade. A abordagem de um SGBD permite controlar a redundância. O que você entende por redundância? Redundância é um dado duplicado. Cabe ao SGBD controlar a redundância. Porque, entenda, se o mesmo dado tiver armazenado mais de uma vez, isso pode gerar inconsistência, isso vai exigir mais memória, porque se o dado é armazenado mais de uma vez, ele ocupa mais espaço. Espaço é dinheiro, viu? Porque o espaço exige espaço na memória. E a memória tem um custo. Quanto maior a capacidade da memória, maior é o custo. O SGBD precisa controlar a redundância, armazenando cada item dado lógico em apenas um lugar, o que evita inconsistências que podem surgir de múltiplas cópias desatualizadas. Então, há um controle de que o dado só será armazenado uma única vez. E o SGBD oferece esses mecanismos de controle de redundância. É como, por exemplo, não sei se isso aqui vai ajudar, mas vou dar um exemplo aqui. É como se eu tivesse que cadastrar o endereço do cliente várias vezes. Qual seria o problema se eu tivesse que cadastrar o endereço do cliente mais de uma vez? No primeiro cadastro, sei lá, vamos dizer que o número da casa do cliente fosse 450. Aí, quando eu fui cadastrar de novo, por um erro de digitação, eu digitei 4.500. Conseguiram entender o problema de você cadastrar o mesmo dado várias vezes? Isso pode gerar inconsistências. No primeiro cadastro, eu cadastrei de um jeito, no segundo cadastro, por um erro de digitação, eu cadastrei outro número. Além de gerar inconsistências, isso aumenta o custo do armazenamento, porque se ele é armazenado mais de uma vez, ele ocupa mais espaço em memória. E quanto mais espaço em memória ele ocupar, mais caro fica o armazenamento. Está claro isso? Outro ponto: restrições de acesso não autorizado. Eu acho que é até uma questão lógica, né? Qualquer pessoa pode acessar qualquer dado em um banco de dados? Claro que não. Cabe ao SGBD impedir que os usuários acessem dados que neles não estão autorizados. Então, existe dentro do SGBD um subsistema de segurança. É um subsistema de segurança e autorização, que é usado para controlar os acessos ao banco de dados. E atenção, existe a figura do DBA, que é o administrador de banco de dados. Pessoal, o DBA é um profissional da área de TI. É aquele profissional que tem conhecimento técnico. O DBA é o profissional que vai, por exemplo, dar manutenção no banco de dados. E esse DBA é o que vai criar
as contas dos usuários e especificar quais são as permissões. Aquele usuário tem permissão X, o outro usuário tem permissão Y. O DBA, que é o administrador de banco de dados, ele cria as contas e ele define as permissões. Então, a figura do DBA dentro de um banco de dados é importantíssimo, porque ele é o cara da área de tecnologia da informação. O DBA é o administrador do banco de dados. Todo mundo entendeu isso aí? E cabe também ao SGBD imposição de restrições de integridade. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, restrições de unicidade. Um exemplo, cada funcionário deve ter um CPF único. Eu crio uma restrição que aquele campo onde eu vou digitar o CPF, aquele valor é único, ele é exclusivo. Se outra pessoa tentar cadastrar um outro funcionário com o mesmo CPF, não dá, porque há uma restrição dizendo que o campo CPF, os valores são únicos. Então, se eu tentar cadastrar o mesmo número mais de uma vez, o SGBD não permite. Isso é o que chamamos de restrições de integridade. E cabe ao SGBD garantir essas restrições de integridade. Mais adiante, a gente vai estudar integridade referencial, integridade de entidade. Tem vários tipos de restrições de integridade. A gente vai estudar isso mais adiante detalhadamente. Então, tudo que nós estudamos agora, deixa eu voltar um pouquinho nos slides. Quando a gente fala de definição e armazenamento de dados, manipulação e acesso aos dados, controle de transações e concorrência, gerenciamento centralizado, segurança e integridade, tudo isso são funções e capacidades exercidas por quem? Por um sistema gerenciador de banco de dados. Vamos avançar. Vou já mostrar questões, hein? Tá aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Banca Sebrasp 2022. Uma das características dos sistemas de gerenciamento de banco de dados multiusuários é a capacidade de fornecer controle de concorrência para assegurar que atualizações de dados simultâneas resultem em modificações corretas nos dados manuseados, certo ou errado. É uma característica do SGBD fornecer controle de concorrência, sim ou não? Sim, garantindo que as alterações sejam corretas. Pode dizer. Não, está Marcelo? correto. Está certo. Pronto, o item aqui está, correto. É uma das funções de um SGBD, o controle de concorrência. Uma das funções, o item está correto. Próxima questão. Auditor fiscal da Cefaz do Rio Grande do Sul. As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados inclui. O que vocês marcariam aí como resposta?
Letra B? Deixa eu só dar uma informação aqui que é importante. A parte física do computador, processador, memória, dispositivo de entrada, saída, isso é responsabilidade do sistema operacional. No nosso computador, não existe o Windows, por exemplo, instalado? O Windows, vamos lá. Eu não disse que existe aquele Microsoft Access, que está junto com o Word, com o Excel, com o PowerPoint. Eu consigo instalar o Access sem antes instalar o Windows? Não, né? Eu primeiro instalo o Windows para depois instalar o Access. Tem um motivo. O Access, que é um sistema gerenciador de banco de dados, ele não controla a parte física do seu computador. Quem controla a memória, quem controla o dispositivo de entrada, saída é o sistema operacional. Aí o sistema gerenciador de banco de dados se comunica com o sistema operacional e o sistema operacional gerencia a parte física. Então, o SGBD, ele diz como é que vai ser feito o armazenamento. Mas quem controla o dispositivo não é o SGBD, é o sistema operacional. Olha a letra A, ó. A letra A diz que o SGBD gerencia a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de dados, bem como a memória do computador. Só que o SGBD não gerencia a memória, porque isso é responsabilidade do sistema operacional. Então, a letra A está errada. Letra B, diga aí. Não, desculpa aí, na resposta, na minha opinião, é a letra B de bola, né? B de bola. Ó, transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuários e prover interfaces de comunicação do banco de dados. O usuário, quando ele vai acessar os dados, na verdade, ele usa uma aplicação, a aplicação se comunica com o SGBD e o SGBD fornece acesso aos dados. Essa comunicação entre o usuário e os dados ela é feita por um SGBD. Resposta da questão B de bola. Acho que o Diego ia fazer uma pergunta, ou eu estou enganado? Não, professor. É que a minha opinião era a letra B mesmo. Fui nela, fui na certa. Pronto, maravilha. Olha a letra C, ó. Escalonamento de processos no processador. Quem controla o processador não é o sistema gerenciador de banco de dados, é o sistema operacional, certo? Gerenciar o sistema de arquivos também não é função do SGBD, e gerenciar a entrada e a saída de dispositivos também não é o SGBD, fica mesmo B de bola. Vamos avançar. Professor, Oi. é o conceito do trilho e do trem, né? Da manutenção? Exato, não. O trilho é o que sustenta toda a operação de software, entendeu? E o outro é o sistema operacional, que está conduzindo a aplicação. Pronto, é isso mesmo. É uma boa analogia. Olha essa outra questão da Lembrei do meu IBECAM. professorzinho de informática, tá? Desculpa aí. Beleza. Faz horas. Olha aqui, ó. Podemos entender banco de dados como um conjunto de dados que descreve e relaciona as atividades de uma organização. Dessa forma, não podemos compreender como um sistema gerenciador de banco de dados ou SGBD. Não podemos compreender. Como é que seria isso aqui? E aí? Acho que a letra E, professor.
Aqui interessante, ele quer o que não podemos compreender, né? Por isso que tô achando que essa letra E está dizendo que usa técnicas modernas. Deixa eu só verificar aqui, porque a IDECAN ela tem uns entendimentos meio malucos, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no gabarito que a IDECAN passou. Eu trabalho muito com a IDECAN tem umas coisas que, às vezes, a gente não acredita. Deixa eu abrir aqui. Vale a pena tomar esse cuidado. Eu quero ver, porque eu não olhei aqui o gabarito oficial da banca IDECAN. Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi o gabarito oficial deles. Ó, o gabarito oficial deles foi a letra C. Vamos entender. Volta aqui. Ele quer o que não podemos compreender como um SGBD. Você tinha comentado sobre a letra E, sistema que usa técnicas modernas para armazenar e recuperar dados de forma eficiente. Cuidado com a letra E. Na letra E, ele não está dizendo que é ele que vai gerenciar a memória. Mas o SGBD ele consegue definir como será o armazenamento. O controle de acesso à memória é função do sistema operacional. Mas onde os dados serão armazenados e como eles serão armazenados é uma função do SGBD. Então, ele usa técnicas modernas para armazenar e recuperar dados de forma eficiente. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, a gente vai perceber aqui, nessa parte aqui, ó, de manipulação e acesso aos dados. Cadê aqui? Ó, estruturas de armazenamento e pesquisas eficientes. Cabe ao SGBD fornecer estruturas de armazenamento em disco, bem como índices para agilizar a busca e a recuperação de registros. Então, eu tenho no SGBD técnicas que vão melhorar, nesse caso, vão melhorar o acesso aos dados. Então, cuidado com a letra E. Se você, ele está perguntando o que não está relacionado ao SGBD. Sistema que usa técnicas modernas. Oi? Não, senhor, desculpe, é que eu pensei que esse seria do sistema operacional. Não, mas é assim. Foi bom você tocar nesse ponto. Vamos só tomar cuidado com a interpretação. O SGBD, ele define como será feito o armazenamento dos dados? Sim. Mas quem, de fato, controla a memória é o sistema operacional. Só que o controlar é só o acessar. Mas quem define a estrutura de armazenamento é o SGBD. Conseguiu entender a diferença? Não conseguiu ainda? Ó, o SGBD diz como vai armazenar e onde vai armazenar. Mas quem, de fato, vai controlar o acesso direto à memória é o sistema operacional. Mas quando vem para o sistema operacional, já vem a ordem de como o dado será armazenado e onde ele será armazenado. O SGBD só não vai controlar diretamente a memória. Ele já diz o que quer, como quer, passa para o sistema operacional e o sistema operacional dá a ordem para o controle da memória. Então, a letra E, podemos dizer que está relacionada a um SGBD. A letra A é um software desenvolvido para gerenciar a manutenção e a utilização de grandes conjuntos de dados. Lembre-se que, dentre as funções do SGBD, tem a função de backup, tem a função de recuperação de dados,
Então, cabe também essa parte de manutenção dentro do SGBD. B, conjunto de programas que permite a criação e a manipulação do banco de dados, tornando mais fácil o manuseio e o compartilhamento de dados. Nunca trate o SGBD como um programa. Ele é um conjunto de programas. Então, isso também está relacionado ao SGBD. Olha a letra C, que o SGBD seria um software desenvolvido junto com a criação de um aplicativo para gerenciar um conjunto de dados. Vamos voltar nessa imagem aqui, ó. Vamos voltar nessa imagem. Aqui é o meu banco de dados. Esse banco de dados ele existe independente da aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3. Aí eu crio um SGBD para que as aplicações se comuniquem com o SGBD e o SGBD acesse o banco de dados. A letra C da questão está dando a entender que o SGBD, cadê? Que ele seria um software desenvolvido junto com a criação do aplicativo, como se o banco de dados dependesse de quem? Do aplicativo. Está errado. O banco de dados independe do aplicativo. Eles não são desenvolvidos juntos. Isso não está relacionado a quem? Ao SGBD. Portanto, letra C. E é, de fato, o gabarito que foi dado aqui pela IDECAM. Eu sempre gosto de conferir o gabarito da IDECAM, porque a IDECAM tem umas coisas meio malucas, tá certo? Mas, de fato, a letra C é a resposta. Aí a letra D, sistema que gerencia de forma autônoma o conjunto de dados armazenados. E aí a gente já tinha visto, né? A única, de fato, que não compreende funções do SGBD ou estão relacionadas é, de fato, a letra C. Preciso muito da ajuda de vocês agora. Como é que está o ritmo da aula? Está legal? Está todo mundo conseguindo acompanhar bem? Tranquilo. Pronto. Vamos avançar. Chegamos agora num ponto que você tem que tomar muito cuidado. Não confunda sistema gerenciador de banco de dados com sistema de banco de dados. Olha o perigo. Uma coisa é o sistema gerenciador de banco de dados. Outra coisa é o sistema de banco de dados. Os nomes são parecidos, mas as definições são diferentes. Quando cair SGBD, é um conjunto de programas para criar e manter um banco de dados. Mas aí eu estou falando do banco de dados próprio, do conjunto de programas. E se cair SBD, que é o sistema de banco de dados. Olha aqui, ó. Um sistema de banco de dados é um conjunto de componentes que trabalham juntos para armazenar e gerenciar dados de forma organizada. Ele inclui o próprio banco de dados, o SGBD e as aplicações. Como assim? Quando eu falo SGBD, eu estou me referindo apenas ao sistema gerenciador de banco de dados. O SGBD é um conjunto de programas. Nem o banco de dados está envolvido nisso, viu? Quando eu falo do SGBD, eu não estou incluindo o banco de dados propriamente dito, eu estou falando apenas do conjunto de programas. Quando eu falo do sistema de banco de dados, aí é basicamente o seguinte:
seria o banco de dados mais o sistema gerenciador de banco de dados, mais as aplicações. As aplicações são os programas. Quando eu junto tudo isso aqui forma o sistema de banco de dados. Então, o SGBD, ele está dentro do SBD. O SBD, que é o sistema, ele envolve as aplicações, mais o SGBD, mais o banco de dados, ainda digo mais, não é só o banco de dados, ainda tem o metadados, que também faz parte de um sistema gerenciado, de um sistema de banco de dados. Conseguiram entender a diferença aí? Do SGBD para o SBD. Então, olha aqui, ó, aqui estão os usuários. Ó. Aí os usuários usam aplicações, as aplicações acessam o SGBD e o SGBD acessa não só o banco de dados, mas também o metadados. E a junção disso aqui, aplicações mais SGBD mais banco de dados, isso resulta em um sistema de banco de dados. Professor, Alguém ia fazer uma pergunta? deixa eu fazer primeiro aqui rapidinho. Eu fico meio confusa, porque falou que o Axis é um sistema gerenciador de banco de dados, né? Mas ele tem Sim. tudo isso dentro dele, né? Ele não precisa só de outra aplicação. Se você quiser, você faz tudo dentro dele. Ele também é um sistema de banco de dados? Eu entendi sua dúvida, mas conceitualmente falando, você, por exemplo, eu posso desenvolver um aplicativo que vai acessar o Axis para ter acesso ao banco de dados. Então, o próprio Excel, né? conceitualmente. Hã? O próprio Excel pode acessar, né? Exatamente. Então, para a prova, o SGBD sozinho, ele não representa o sistema. Tá. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados e ele está dentro de um sistema de banco de dados. E quando eu falo de sistema, eu estou falando das aplicações, mais o SGBD, mais o banco de dados, mais o metadados. Essa junção é que forma o sistema de banco de dados. Ok, Ok? obrigada. Eu vou já mostrar uma questão da FGV, que vem logo em sequência aí. Que a FGV, acho que ano passado, andou cobrando uma questão disso aí, que gerou uma grande polêmica. Eu mostro já essa questão. Mas antes de continuar, lembrando o seguinte, está vendo aqui que é aplicações / consultas? Aqui é onde entra, por exemplo, SQL, viu? Eu posso usar a linguagem SQL para fazer as consultas no SGBD, que acessa, que manipula os dados e o metadados. A junção de tudo isso é um sistema de banco de dados. Beleza? Como é que a FGV já andou cobrando? O que vocês marcariam aqui? Olha aí essa questão, ó. Ano passado, ó,
Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar agora. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu já estou com ele aqui aberto. O livro do Navati. Está compartilhando a tela do Navati ou não? Está. Tá agora do livro? Sim, Ou ainda está o slide? está o livro. Pronto. Esse aqui é o livro do Navati, Sistema de Banco de Dados. Ou seja, é um dos mais usados aí pelas bancas, né? Sebrasp, FGV, adoram cobrar isso aqui, adoram usar o livro do Navati. Olha o que diz o Navati aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó. Para completar nossas definições iniciais, chamaremos a união do banco de dados com o software de SGBD de sistema de banco de dados. Então, quando eu pego o banco de dados mais o SGBD, essa união forma um sistema gerenciador, forma um sistema de banco de dados. Aí o Navati coloca esse esqueminha aqui no livro dele, ó. Olha o esquema do Navati, ó. Os usuários / programadores, vocês estão vendo que eles estão fora, ó. Existe aí a ideia de um ambiente, né? Aí fora do ambiente está aqui, ó, usuário e programadores. Aí o que está dentro do sistema de banco de dados? Os programas de aplicação / consultas, o software de sistema gerenciador de banco de dados, aí tem o banco de dados propriamente dito e temos o metadados. Então, isso aqui é que forma o sistema de banco de dados. Por que eu fiz questão de mostrar o livro do Navati? Porque eu vi que muita gente gerou uma polêmica essa questão, tinha gente marcando a letra B de bola, onde na letra B fala que um sistema de banco de dados ele teria o SGBD, teria o envolvimento do hardware, porque se tem um SGBD, precisa estar armazenado em algum local, né? Banco de dados e usuários. Só que na visão do Navati, a gente tem que entender que existe aquilo que existe o todo, e se você pensar no todo, beleza, vai ter o hardware, vai ter o usuário, mas se eu pensar dentro do sistema de banco de dados, e aí tomando como base o livro do Navati, a gente vai ter dentro do sistema de banco de dados as aplicações / consultas, o SGBD, o banco de dados e o metadados. Aí, quando a gente olha para a questão, o que você acha que foi marcado aí como resposta? O que a FGV marcou como resposta? Alternativa, letra E. Uma base de dados, que é o banco de dados, o SGBD, programas de aplicação / consulta e uma linguagem de exploração. Aí alguém diz assim, mas que linguagem é essa? Exemplo, SQL. Aí alguém vai questionar, mas espera aí, e cadê o metadados? Porque o metadados também está, não está? Olha o enunciado. Assinale a opção que apresenta seus principais o quê? Componentes. Ele está dizendo que são todos? Não, porque o metadados também estaria dentro do sistema. Mas ele fala seus principais o quê? Componentes. O banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados e as aplicações / consulta. Isso forma os principais componentes de um sistema de banco de dados. Por isso que eles marcaram como resposta a alternativa letra E. Todo mundo entendeu essa questão? Mas ela gerou polêmica, viu? Tinha gente que estava defendendo como resposta a letra B.
Mas, repito, no próprio livro do Navati, se você der uma olhada aqui, os usuários aqui, ó, estão fora do ambiente. Ó. Olha ali o ambiente do sistema de banco de dados. Olha onde é que o Navati colocou o usuário, ó, lá fora. Não que, se você pensar no todo, o usuário, de alguma forma, ele vai estar envolvido. Mas o próprio parágrafo também, que o Navati explica, ele fala: a união do banco de dados com o software SGBD forma aí, né, o sistema de banco de dados. Alguma dúvida? Professor, só mais uma dúvida que eu fiquei aí também com a minha cabeça. O que chamam de cubo? O cubo é o banco de dados, é o sistema de consulta? Eu já não sei o que é um cubo agora. Entendi. Agora você já está olhando lá na frente. Eu vou tentar tirar a tua dúvida sem entrar em muitos detalhes para não confundir com o que a gente viu aqui. Você já deve ter estudado Data Warehouse, que é um banco de dados, um repositório de dados. Aí existe uma modelagem multidimensional, que seria a ideia do cubo, que é você visualizar os dados sobre vários aspectos. Mas isso é uma outra etapa. A gente vai começar com os bancos de dados relacionais, onde os dados são armazenados em tabelas. A gente só vai começar a falar de cubo, quando a gente chegar em Business Intelligence. Quando a gente começar a falar de Data Warehouse, esquema estrela, aí a gente começa a falar sobre cubo, porque senão você mistura. Nesse momento aqui, a gente não pode falar ainda sobre cubo, porque aí é uma modelagem, mais lá adiante é que a gente é só uma forma de você visualizar sobre vários aspectos. Vou dar um exemplo. No caso do cubo, eu consigo visualizar as vendas por trimestre, por área, por região, por ano. São vários aspectos. É uma forma de você analisar os dados sobre vários ângulos, né? Seria o armazenamento em cubos multidimensionais, né? Só que, nesse momento, a gente vai trabalhar com os bancos de dados relacionais, e aí a gente vai começar a armazenar dados dentro de tabelas, que são formadas por colunas e linhas, né? Ok. E aí, com o andamento das aulas, a gente vai avançando um pouco mais para essa parte. Combinado? Ok, obrigada. Essa parte aqui, pessoal, com relação à aula de hoje, todo mundo conseguiu acompanhar? Então, fechamos a nossa primeira aula. Eu até tinha programado avançar um pouco mais. Mas é natural. Depois a gente vai ter aula que a gente vai andar mais rápido, tem aula que a gente tem que segurar um pouquinho para poder explicar melhor o assunto. Deixa eu antecipar o que nós vamos estudar já na quinta-feira. Na quinta-feira nós teremos outra aula. Nós vamos estudar as transações, aí vem atomicidade, consistência, isolamento. Acho que é quarta. Acho que é na quarta-feira? Acho que é quarta. Ah, desculpa, é quarta, né? Quarta-feira, desculpa. Então, pronto, é quarta-feira. 14 horas. Então, nós vamos começar pelas transações e já vamos começar na quarta-feira o projeto de banco de dados. Modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. A gente vai começar a trabalhar o que é entidade, o que é atributo, os relacionamentos, a representação do Peter Chain, que usa retângulo, losango, ou seja, a gente vai começar o projeto de banco de dados. Beleza? Minha sugestão, meu pedido, revisem essa parte que nós vimos hoje. Quando for no início da próxima aula, eu vou trazer umas questões só para a gente resolver, para poder fazer uma revisão, para a gente poder avançar para o próximo tópico. Combinado assim? Espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha sido produtiva. Prometo a vocês que, com o andamento da turma, conhecendo cada um de vocês, entendendo as dificuldades e facilidades dentro da matéria, eu vou adaptando melhor as aulas para a gente poder ter um melhor desempenho. Combinado, Diego? Você quer falar alguma coisa? Beleza.
Não, professor, acho que é o Euclides que levantou a mão aí, vai falar. Não, eu gosto de associar a imagem com o que o senhor está passando, é só um rep. Se você for analisar a imagem anterior, é você pegar o usuário implantando lá no seu celular aquela imagem do livro, que ele está por fora, somente usando o sistema do SGB, que é o gerenciador, para o banco de dados. É o que aconteceu no final, se você for analisar. Seria nessa ordem? Por exemplo, pela imagem, ó, você é o usuário, você está implantando lá o seu celular, você está botando o número do celular, você está incluindo, tá fazendo uma nova agenda. O sistema ele está atuando junto, que aí entra a questão do banco de dados, que você vai ter o produto final. Seria nessa ordem? Na verdade, é mais fácil você pensar assim, quando você abre um aplicativo no seu celular, Sim, você, quando abre o aplicativo, é uma você ideia, tá? começa a usar o sistema de banco de dados. Aí você está usando o aplicativo, aí o aplicativo vai se comunicar com o SGBD vai se comunicar com o banco de dados. O usuário ele está em contato com a aplicação está em contato com o SGBD e o SGBD gerenciando a base de dados. Essa é a Não, ideia. é só para fixar o conceito, tá? Pronto, maravilha. Bacana. Maravilha. Ok, pessoal? Então, eu espero aí que realmente vocês tenham gostado. Depois vocês passam lá o feedback para o Carlos André, que também é importante, para a gente poder fazer alguns ajustes, né? E a gente, como é a primeira aula, é normal a gente primeiro sentir como é que é a turma, para depois a gente fazer adaptações melhores aí para as próximas aulas. Mais alguma dúvida? A aula é segunda e quarta, né? Segunda e quarta, segunda e quarta. Beleza. Tá bom. Ok? Sempre de Certinho. 14 às 16. Perfeito. Beleza. Beleza. Então, falou, muito obrigado. Não consegui escutar. Ó. Até quarta. Tchau, obrigada. Boa Pô, tarde. obrigadão. Tchau, Até gente. quarta. Obrigado. Até mais, viu? Falou. Tchau.